Começando mais um vídeo aqui do 17 News e dessa vez um vídeo diferente. Esse vídeo é um quadro novo que a gente está estreando sobre histórias do futebol, carioca. Ou histórias do futebol. A gente ainda não sabe, mas vamos ver pra frente. Nada como começar com o Gigante, um dos estádios que eu achei a história assim, muito da hora de se contar. E vamos contar a história do Estádio Vasco da Gama, mais conhecido como São Januário. Em São Januário, decidimos, a ideia do vídeo foi por conta dessa semana, o prefeito Eduardo Paes, ele decretou São Januário como patrimônio histórico do Rio. Então vamos começar com isso agora. o Estádio Vasco da Gama, mais que ficou conhecido como São Januário, por conta do local onde ele foi construído, foi inaugurado em 21 de abril de 1927, sendo naquela época lá o maior estádio da América do Sul. Naquela época lá, pra quem não sabe, ainda não existia Maracanã, e 3 anos mais tarde ele perdeu o posto pro estádio de Montevidéu, conhecido como Estádio do Centenário. O Centenário, que nós conhecemos. E depois perdeu o título de estádio, o maior estádio do Brasil, que está em Pacaembu. E até hoje ele é o maior estádio particular do Rio de Janeiro. O Maracanã não é particular e o Engenhão não é particular. E Laranjeiras e Gávea não é considerado estádio Porque não tem capacidade suficiente de pessoas, nem segurança e tudo mais. Então não é considerado estádio. Poderiam investir nisso. Mas daí é assunto para outro vídeo. Então vamos falar sobre a construção do Estádio de São Januário. O porquê ocorreu essa construção, porque começou, porque teve São Januário. Mas para isso temos que falar do começo da história do Vasco. O Vasco que lutou bastante como é que podemos dizer? Por direitos, por espaço. E o time do Vasco começou com portugueses pobres, operários, e operários, mulatos, gente pobre, mestiços, a miséria toda. Tipo, a galera da parte de baixo. A galera que não era rica. Sim. Porque antigamente o futebol era um esporte elitizado, né? Elitizado e só se você fosse branco e tivesse dinheiro você jogava. Se você é branco e pobre, você não joga. Então a construção ela Ela começou a partir da criação do AMEA, que na época era a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, fundada em 1 de março de 1924 por clubes da elite carioca. Naquela época os clubes da elite carioca eram Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bangu, América. Também tinha o Vasco, mas por conta dessa parada do Vasco... Foi mais ou menos assim. O Vasco tinha um monte de caras negros e esquisitos jogando bola. Aí esses caras que eram pobres e jogavam com a chuteira furada, eles ganharam o campeonato. Aí eles falaram tipo assim: ué, mano, esses malucos estão ganhando da gente. Não, nós é rico não perde. Pra começar, eles ficaram assim quando o Vasco subiu pra Série A. Porque o Vasco não começou direto na Série A. Ninguém começa a Série A. Ele subiu direto pra Série A. Aí no ano seguinte, que ele subiu, ele já foi campeão, tipo, carioca na época. E eu acho que antes ele também tinha sido campeão, não lembro o que foi. Só sei que ele foi, aí criaram essa AMEA, que a gente pode até fazer um vídeo depois explicando sobre ela. E pra tentar tirar o Vasco, botaram a parada de que tinha que ter estádio próprio. Só que era só pra maquiar a parada do racismo. O racismo e o preconceito social. Sabe? Criaram esse negócio. Mas foi uma parada assim tão estúpida, achando que eles tiraram, aí depois de um tempo meio que se arrependeram. Não, se arrependeram não. Eles tiraram, aí o Vasco conseguiu construir um estádio. E depois disso eles ainda continuaram ainda debochando assim do Vasco, e o Vasco falou nos próximos 3 campeonatos. 3 ou 2 campeonatos. Então, tipo, o maluco jogava com raça mesmo. Isso prova muitas coisas. Porque nós sabemos por que o futebol hoje em dia caiu no nível. Porque se tornou um esporte elitizado. Quem é pobre, preto e sei lá o que, não joga futebol mais. É difícil. Então, isso provou desde o início, isso mostra até agora. Então, a partir da criação do AMEA, surgiu a campanha dos 10 mil. Os 10 mil foi uma parada muito legal para do Vasco, onde todos os torcedores que eram sócios começaram, até não sócios, começaram a doar para poder comprar o terreno e construir o estádio.
Então aí começou onde eles chamaram de 10 mil. Eu tentei saber direitinho o significado do 10 mil, só que a gente não achou. O 10 mil é porque 10 mil pessoas ajudaram, não sei. E foi arrecadado dinheiro suficiente para comprar uma área em São Cristóvão, que é o lugar onde está. E ao todo foi arrecadado, na época, 2 milhões de réis. 2 milhões de Réis. reais. Não era real. Real. Era réis. Então, tipo, naquela época lá era um dinheiro bastante, hoje em dia esse dinheiro não vale tanta coisa assim. Não vale nada porque mudou a moeda. Mudou a moeda, aquela moeda. Mas se você tiver 2 milhões disso, você pode vender para colecionador. Pode Se vender você e ganha... pode ficar com dinheiro. É. Mais dinheiro que o original, mas vamos lá. A pedra fundatória, não seria uma pedra fundatória, mas seria tipo a base. O alicerce. Isso, o alicerce. Foi fundada em 1923, dia 6 de junho. A construção do estádio foi iniciada em 6 de junho de 1926. O arquiteto responsável era o Ricardo Severo. Sim. Ele era português. Portugal. E o presidente da época, o Washington Luiz, ele se negou à importação de cimento belga e usaram algo bem criativo. Cimento, areia, pedra, que nós conhecemos como concreto. E naquela época não existia. Era algo inovador, para eles foi algo muito inovador, o concreto. Tá bom. A construção, a fachada, tipo, ela tem um estilo neocolonial. Neocolonial que é... Pô, vocês vão ver na foto aí, tipo, aqui tem coisas casa antiga, castelão, sabe? Casarão não, casarão. E é tombada pelo Instituto Patrimonial Histórico e Artístico do Rio de Janeiro em 1996. Pelo projeto de lei 1563/96. Então, tipo, desde aquela época lá, eles já estavam tentando fazer o que Sim, foi pedaços e pedaços, né? aos poucos, até recentemente se tornar o geral. O jogo inaugural do Vasco e não demorou muito para o estádio ser construído, demorou apenas 10 meses. Tipo, isso daí foi muito da hora, que tudo a parada foi tão rápida pra eles disputarem esse campeonato, que em 10 meses já tava tudo pronto já para os caras poderem jogar. Tipo assim, eles já juntaram dinheiro e os próprios torcedores também pagavam e construíam o estádio. E em 10 meses a torcida do Vasco conseguiu construir o estádio inteiro. E a partida inaugural foi no dia 21 de abril de 1927, contra o Santos, que era uma potência paulista na época. O Vasco tomou um sapeca de 5-3. Começou meio mal. O primeiro gol do estádio foi do Evangelista, que também era um atacante ou meio campista, cientista na época. Então, coitado dos malucos. Já começaram bem, né? Imagina os jogadores construírem esse estádio 10 meses. E na primeira partida perde. É engraçado que a primeira partida da seleção brasileira lá, o Brasil perdeu também. O Brasil perdeu também. Lá na Argentina. Lá não é estádio. Na Argentina não é ganagem. Lá não é estádio pra se inaugurar, não. Vai estrear como jogador? Sim. Então, 31 de março de 1928 foram inaugurados os refletores. Aí já podia ter um joguinho à noite, né, galera? Eu acho que naquela época não tinha jogo. Era raridade só. Porque não tinha muito elétrico, não era muito desenvolvido. Acho que hoje em dia é bem caro, ainda mais pra um estádio completo. O Brasil não era tão desenvolvidão assim. Né? A galera tinha luz A óleo de baleia. Sim. Sim. Inclusive foi no jogo de inauguração do estádio, dos refletores, onde teve o primeiro gol olímpico do Brasil. Que foi em São Januário. Primeiro gol olímpico. Ele foi com o Vascaíno, dessa vez foi com o Vascaíno. Tá vendo? Eu não lembro qual é o nome dele, mas é um nome um pouco diferente. Mas apareceu pra vocês o carinha aí que fez o primeiro gol olímpico do Brasil. Sim. E a expressão Deus Zebra foi conhecida lá também. Pra quem não ouviu a expressão Deus Zebra, foi porque o Vasco perdeu pro time bem inferior. Mas isso foi assunto pra outro vídeo, uma outra história. O Vasco tá cheio de criação. O Vasco é maneiro, time de história.
O São Januário também chegou a ser palco do final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Essa Libertadores foi de 1999, 98, acho que até quando o Vasco foi campeão, não tô enganado. Ele jogou contra o Barcelona no Equador, o Vasco ganhou de 1-0 lá. Então foi tipo, é histórico, pô. A Libertadores do centenário do clube. Quando o clube fez 100 anos, foi. E perdeu a Copa do Brasil na final para o time paulista. Que literalmente o time é paulista. Paulista. Que. Não, mas... Esse time. Cara, é muito time grande que virou time pequeno, tipo, do nada. E também o Vasco ganhou a primeira partida da ida da Copa do Brasil em 2011, na qual foi campeão também. Umas curiosidades que aconteceu no estádio foi em 1935, onde foi realizado o encerramento do primeiro Congresso Nacional de Educação do país. Foi uma parada que reuniu o ministro Gustavo Capanema, naquela época o presidente da República, Getúlio Vargas, e um monte de gente educadora, um monte de professor. Educador, professor... Que é algo bem histórico, porque os professores são importantes. Acho que pra mim é uma das profissões mais importantes no que nós temos hoje em dia. Sem elas, tipo, mais da metade da parada tipo, não existe hoje. E o presidente da época, Getúlio Vargas, ele, pra quem não sabe, ele era vascaíno. E muitas das vezes ele usou o estádio do Vasco para falar algum decreto, para dar algum discurso, para fazer alguma coisa. Para quem não lembra, o Rio de Janeiro era a capital do país. Então o presidente estava sempre por aqui. E ele sempre estava em São Januário falando alguma coisa e juntava a galera. Inclusive lá, ele se reunia todo 1º de maio. Inclusive foi num dos 1º de maio, pegando só o dia do trabalhador e meu aniversário. Que hipocrisia! Foi assinado as primeiras leis trabalhistas no país. Então, foi tipo uma parada, um estádio que teve bastante coisa histórica. Tem muita coisa histórica, tá ligado? Não é só pelo Vasco, mas muita coisa histórica aconteceu ali. Também rolou no Brasil. Em 1946, 45, São Januário. 46 e 45, São Januário foi palco das filho de samba aí pra galera. Rio de Janeiro, samba, estereótipo, samba, futebol e mulher no mesmo lugar. O primeiro desfile fez por conta da primeira dama, que organizou lá um desfile lá pra mexer o bumbum lá, todo respeito falando. E também teve lutas de boxe em São Januário, teve um monte de coisa. Teve o Menudo tocando lá, Uma banda Menudo que... A galera... Minha mãe falou muito dessa banda, né? Eu não sei se eles eram brasileiros ou não. Eles eram porto-riquenhos. Mas na época eram bem famosos. E foi um dos recordes que teve no estádio de público. A imprensa fala que teve 80 mil no estádio, já tipo, os organizadores falam que foi tipo, coisa de 130 mil. Porque naquela época não tinha as cadeiras certinhas, era o cimentão, botaram o palco lá, a galera fica tudo na grama e a galera lá no cimentão e fica todo mundo junto. E naquela época era bem normal isso. Ninguém ligava pra suor, ninguém... Era tudo normal. Era tudo por dia. Você chegar e se esfregasse morto assim, suado assim, até apertar a mão do cara pra se esfregar. Hoje em dia se você chegar perto de alguém, tu toma um tiro. A pessoa já te olha já mal assim, já começa a... Sim. E eu acho que nessa época aí ainda não tinha aquela parte tipo curva do estádio. Que é uma parte que ainda não era construída. Ainda não foi agora. Mas que é uma parte que não era construída. Ainda não é. O Barcelona é abril de 2002, o canal Travel Channel, famoso canal de televisão especializado em turismo, realizou uma pesquisa que incluiu São Januário entre os 7 melhores estádios do planeta para assistir uma partida de futebol, junto com o Camp Nou, o GCP Mazela, La Bombonera, Box Stadium, Stamford Bridge, Estádio Olímpico de
de Munique. E com 80 anos de existência, completado em 2007, o estádio destaca para 80 anos da existência completados em 2007, o estádio se destaca por regularizar. Caraca! Resguardar! E também São Januário já foi escolhido como um dos estádios mais hostis do mundo para a torcida rival. Isso é muito verdade, porque agora sem torcida o Vasco foi rebaixado de novo. Não ganhou uma partida em São Januário. E São Januário realmente, quando tá lotado, tá todo mundo gritando, o bagulho é louco. A primeira partida que eu assisti do Fluminense foi em 2009, Fluminense em Patinga, 4 horas da tarde, no Maracanã. Naquele mesmo horário, São Januário estava cheio, lotado, Vasco e Vitória. O Vasco perdeu de 2-0 e eu ainda quase perdi minha vida naquele dia. O Vasco era um pouco mais caro. Um pouco? Caraca! Sim, mas vamos falar sobre o São Januário, que realmente é um estádio maravilhoso. É um estádio que eu quero que acabe logo o Covid para que eu possa voltar para lá e realmente fazer aquela torcida que todo mundo gosta. Porque, cara, é muito maneiro você gritar junto com a equipe e ir pra cima, sabe? Os torcedores do Vasco, eles gritam, o Vasco tá perdendo de 5-0. Eles ainda acreditam que o Vasco pode virar aquele jogo. Pois o Vasco é conhecido como o time da virada e não é por conta de ser bom, não por conta de ser um time bom. É por conta da torcida que sempre ajudou desde o início. E esse vídeo aqui é pra torcida do Vasco, pra torcida do Rio de Janeiro. E é um vídeo histórico. E sabemos que realmente é um estádio maravilhoso. Eu quero muito voltar. Acaba logo essa pandemia que tá me dando raiva. Quem sabe aí a gente não faz um tour pelos estádios? Um tour pelos estádios aí, ó. Quando acaba a pandemia, ou até ainda agora, é passar lá na frente assim, ó. Quando melhorar um pouco, porque agora tem parada de estoque de recolher também. Estoque de recolher. Mas quando acabar isso, a gente pode desenrolar e ver o que vai dar. Mas galera, se você gostou, deixe seu like, compartilha, comenta e deixe pra gente aí no comentário, nossa página no Instagram ou Facebook. Pagar o comentário fixado, só você dar uma olhada e responder qual a próxima história que você quer ver. Qual história você quer ouvir? Qual história? Maracanã? Você quer ouvir de algum time? Você quer ouvir sobre a história do Zico? Quer ouvir sobre a história do Louco Abreu? Não sei. Porra, Louco Abreu é meio doido, hein? Porque diz o nome, Louco Abreu. Pô, mas pode ser, cara. É maneiro. Tem alguns jogadores aí que é da hora fazer a história. Sim, pô. Pela parada aí que eles já fizeram já no futebol carioca. Sim, então comentem aí, deixem seu like e compartilhem, se inscrevam no canal e é nóis.